Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer novamente estar com vocês nessa nossa segunda capacitação de merendeiras e auxiliares, né? Nessa capacitação, nós vamos estar falando sobre o desperdício, como economizar, como manusear esses itens que nós temos nas nossas unidades e as boas práticas. Sempre a gente tem que estar reforçando, fazendo uma reciclagem dessas boas práticas, porque a gente vê algumas coisas nas escolas que algumas não entenderam, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, nós temos bastante merendeiras chegando agora. Meu nome é Daniel, sou coordenador da alimentação escolar. Aqui ao meu lado estão os nossos nutricionistas, que fazem parte do corpo técnico da parte da alimentação escolar. Vou passar a palavra para a Cris, para poder se apresentar. Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Crislaine Pereira, sou nutricionista, sou formada pelo Centro Universitário Unifacvest e faço pós-graduação em nutrição hospitalar. Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Leonardo, sou nutricionista, formado também pelo Centro Universitário Unifacvest e sou especialista em vigilância sanitária aplicada aos alimentos. Então, hoje, nessa manhã, nós vamos iniciar com uma mensagem para todos, né? Nós vamos passar um vídeo agora para vocês. Prestem bem atenção, escutem com o coração também essa mensagem, né? Para nós poder termos nossa manhã bem agradável. Escuta o vídeo. Então, pessoal, após essa mensagem, né? Então, esse vídeo motivacional, então vamos iniciar a nossa capacitação, então, de boas práticas.
Então, pessoal, estamos na segunda capacitação deste ano, né? Para começar a capacitação, tá? Falar um pouquinho das atribuições da merendeira, né? Quais são as suas atribuições, tá? Muito importante, né? Ter honestidade profissional, tratar com carinho as crianças, submeter-se a exame médico, né? Anualmente, como todo trabalhador, e também ali observar, né, as exigências, né, da caderneta de saúde, tá? Muito importante, né? Manter a higiene pessoal, né? Ou seja, ter cuidado, né? Ter um bom asseio, né? Manter-se com o uniforme adequado, tá? Enquanto estiver na escola, né? Então, utilizar ali o uniforme que nós disponibilizamos a vocês, né? Especialmente ali a touquinha, né? E o jaleco, né? Ah, preparar as refeições destinadas ao aluno, né, durante o período, tem que permanecer na escola, tá? De acordo com a receita padronizada, né? E de acordo com o cardápio do dia, tá? Então, muito importante também, né? Estar preparando as refeições de acordo com o cardápio, tá? Pois nós sabemos que as crianças, elas estão numa fase de crescimento ali, né? E também de aprendizado, né? Então, necessitamos, tá? Ali que elas recebam, né? Esses alimentos, né, que estão colocados no cardápio, tá? Importante também, tá? Distribuir as refeições nos horários determinados, né? Por exemplo, a gente coloca ali horáriozinho pela manhã e horário do almoço, né? Então, tentar seguir esses horários, tá? Pois é fracionar a alimentação deles, né? Para que eles tenham o máximo de nutrientes possíveis, tá? Zelar pela limpeza e organização da cozinha, né? Ou seja, então também é uma atribuição de vocês, merendeiras, né? Manter o local ali organizado, né? Ali, tanto da cozinha, tá? E também como o local de receber os alimentos, né? Ou seja, o depósito de vocês, tá? Vocês também devem deixar ele bem organizadinho, né? E bem limpo, né? E também, ao receber ali uma remessa, né, é importante, tá? Assinar o documento de recebimento, né? Após uma rigorosa conferência, tá? Então, por exemplo, se vocês receberam ali a batata, né? Pegar aquela batata, tá? Pesar ela, né? E conferir na guia, tá? Se o peso da balança bate com o peso da guia, né? Pois nós recebemos ultimamente, tá? Ali alguns relatos de diretores, né? Que mencionaram que algumas conferências, tá? Não bateram, né? E acabou faltando, tá? Que foi algum descuido, às vezes alguma se entreteu com outra coisinha ali, tá? E consequentemente ele não conseguiu, né? Verificar corretamente, tá? Então, sempre que chegar ali os itens, tá? Conferir com muita exatidão, né? Para que não falte, tá? Normalmente, esses itens podem chegar, então, aí na unidade, no horário que vocês estão servindo, né? O almoço, o lanche, normalmente o almoço, ou aí na parte da tarde. Então, se vocês não conseguirem, né, fazer essa conferência, tenta conversar com a gestora, pedir para que alguém fique responsável, então, por isso. E realmente, conferir item por item, quantidade por quantidade. Quem tiver a balança também na cozinha, utilize está na guia, né? Porque depois da conferência, então, essa guia ela vai ser assinada, né? Com a assinatura de vocês, a data e a função. Então, depois de assinada, entende-se que todos aqueles alimentos foram recebidos naquela quantidade que está na guia. Então, é muito importante essa conferência. E também está uma outra atribuição da merendeira, né, seria para comparecer a todas as reuniões e aulas, né, de curso convocadas, tá? Ou seja, que a capacitação é muito importante, né? Pois é ideal, né, que vocês sempre estejam, né, renovando o conhecimento relacionado às boas práticas dos alimentos, tá? Pois vocês trabalham com crianças, né? Possuem a saúde mais frágil, tá? Então, por isso que é legal sempre, né, semestralmente, tá, estarem ali se renovando em relação a informação sobre as boas práticas, né? Então, agora iniciando oficialmente a nossa capacitação, né? O que são essas boas práticas, né? Elas são práticas de higiene para garantir alimentos seguros que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha, armazenamento, preparo até o consumo do alimento. Ou seja, desde o recebimento, ali, né, quando o entregador chega, tá, com os alimentos, até ali o pratinho na mesa da criança, tá? Tudo isso tem que passar por um controle rigoroso de boas práticas, né? Ou seja, ele evitar que esses alimentos sejam contaminados, né? Então, o objetivo, né, das boas práticas, né, é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, né? Então, a gente sabe que existem muitos surtos, né, relacionados à contaminação alimentar, né? Então, as boas práticas vêm aqui para reforçar vocês para que isso não ocorra, tá? Para que a gente tenha como precaução, né, e não tenha nenhum problema na sua unidade, tá?
Então, quem é o manipulador do alimento, né? Quem que manipula esses alimentos, né? Então, são vocês, cozinheiras, merendeiras, né? Que estão agora nos assistindo, né? O manipulador de alimentos, tá? É qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento, né? Ou seja, a função de vocês, né? Realmente vocês estão ali, né, diariamente com o alimento, né? Vocês devem, né? Lavam, né? Descascam, cortam, ralam, cozinham, né? Ou seja, fazem toda a preparação do item, né? Então, vocês são as manipuladoras do alimento. Então, o que seria a contaminação, né? A contaminação, tá? Ela é qualquer tipo de elemento estranho, né? Que não faz parte, né, do alimento, né? Por exemplo, né, nós carregamos ali muitos micro-organismos por todo o nosso corpo, né? Como as mãos, pele, cabelo, boca, garganta, nariz, as secreções também, da fezes, urina, a saliva, né, o suor. Mas esses micro-organismos no nosso corpo, tá? Eles são normais, né? Eles fazem parte do nosso organismo, né? Só que o problema é quando eles entram em contato com os alimentos, tá? Isso não pode ocorrer, né? Porque eles não fazem parte do alimento, tá? Eles são parte da nossa flora, da nossa microbiota, né? Então, não podemos deixar eles relacionados com a alimentação, né? Contato. Então, como que ocorre a contaminação dos alimentos, né? Nós temos 4 tipos de contaminação, tá? Nós temos a contaminação física, a química, a biológica e a ambiental, né? Então, o que seria cada uma dessas contaminações, né? A física, tá? É todo e qualquer tipo de corpo estranho que está ali no alimento, né? Por exemplo, que não faz parte do alimento, né? Aqui nós temos um exemplo, tá? Ali o cabelo na comida, né? A pedra na comida, tá? O parafuso em alguma embalagem, né? Por exemplo, o brinco, tá? Eu sei que a gente já foi em algumas unidades e presenciou, tá? Que algumas de vocês estavam utilizando ali brinquinho, anelzinho, né? Esses adornos, tá? Esses adornos não podem também utilizar na cozinha, né? Mas eles são uma forma ali, né? Caso você chegue perto da panela ali, né? E o brinquinho caia ali na preparação da comida, né? Isso seria uma contaminação física, tá? Pois ali corre o risco da criança depois, na hora que for consumir o alimento ali, consumir o brinco junto, tá? Então, por isso é muito importante utilizar o brinquinho também, né? O que são as contaminações químicas, né? Elas são relacionadas aos produtos de limpeza, tá? Especialmente ali quando deixam próximo aos alimentos, né? Então, por isso que é muito importante, tá? No local, no estoquezinho de vocês de alimentos, só alimentos, tá? Não pode colocar nada de produto químico que possa ali alterar, né, a palatabilidade e, consequentemente, ali tá, ocasionar uma contaminação também química dos estudantes, tá? Então, por isso que é importante separar, né? Porque alimento é alimento, fica separadinho ali de produtos químicos, tá? De limpeza, né? E o que seria uma contaminação biológica, tá? Essa contaminação biológica, ela ocorre por seres micro-organismos, né? Por seres microscópicos, né? Ou seja, ali fungos, vírus, bactérias, tá? Parasitas também são algumas formas de contaminação, né? Então, geralmente, onde estão esses seres que a gente não enxerga, né? Estão por todo lado, tá? Então, por isso que é muito importante manter a boa higiene, né? E também em relação aos preparos, tá? A gente sabe que muitos micro-organismos estão na própria alimentação, né? Então, por isso que deve-se preparar ali, né? Aquecer na quantidade correta ali, os alimentos, né? Na temperatura correta, né? Para que não ocorra contaminações, né? E a higiene pessoal também é muito importante para que vocês não levem isso para o alimento, né? E também temos ali a contaminação ambiental, tá? Que é relacionada a fezes, urina, pelos e secreções de roedores e incidência de inseto, né? Ou seja, essa contaminação ambiental, ela é trazida por algum ser ali, né? Algum animalzinho, tá? Vamos pegar o exemplo de uma mosca, né? A mosca, tá? Ela vai lá fora, né? Ela pousa nas fezes de cachorro, tá? Depois ela entra na tua cozinha e ela vai pousar ali no alimento, né? Ou seja, ela está trazendo ali um micro-organismo daquela fezes do cachorro, né? Para o teu alimento, tá? Então, por isso que é muito importante aí sempre ressalta, tá? Ter aquela portinha de telinha, né? E também ter as telinhas na janela, né? Evitando que esses tipos de pragas, né? Entrem na unidade, tá? E tragam consigo ali, né? A contaminação. Então, como ocorre a contaminação dos alimentos, né? Nós temos 2 tipos de contaminações, tá? Seria a contaminação direta, né? E a contaminação indireta, né? Então, a contaminação direta, ela ocorre quando há contato do manipulador contaminado, né? Diretamente com o alimento, tá? Ou seja, ali devido à má higienização das mãos, tosse, espirros, as secreções também, tá? Um exemplo, tá? A cozinheira foi ao banheiro ali, né? E não higienizou bem as mãos, tá? Vocês não lavaram bem as mãos, né? Ali,
os micro-organismos, né, as bactérias que tem nas fezes e urina, tá? Não morreram, né, com essa lavagem, tá? Então, ela vai lá manipular o alimento, tá? Nessa manipulação, ela vai passar essas bactérias para o alimento, né? Então, por isso que é muito importante, tá, fazer essa higienização, né? Para evitar esse tipo de contaminação, tá? Em relação à contaminação indireta, né? Ela ocorre através do contato do alimento, tá? Com o material humano, né? As fezes ou urina, que é levado por insetos, né? Moscas e baratas, roedores ou utensílios mal lavados, né? Como eu já tinha mencionado ali na contaminação ambiental, né? Então é bem similar, tá? A mosquinha está lá fora, né? Ela entra na cozinha, vai nas fezes dos animaizinhos ali, né? E acaba contaminando, tá? Ou até nas fezes ali, em banheiros públicos, especialmente, tá ali, tem moscas, né, até roedores, né, acabam passando por ali, vão na cozinha, tá, e podem contaminar os alimentos, né. Então, por isso que é muito importante, tá, ter esse cuidado também em relação ao ambiente em si, né. Então, muito importante, tá, a maioria dessas doenças transmitidas por alimentos, tá, que também chamamos de DTA, né, elas estão associadas à contaminação de alimentos por micróbios prejudiciais à saúde, tá, o que chamamos de uma contaminação biológica, né? Então, muito importante, tá? Para evitar essa contaminação biológica, né? É manter os alimentos numa temperatura adequada, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Da temperatura ideal, né? Que é essa proliferação dos micróbios, né? Ou seja, aqui, tá? Nós temos a temperatura média, tá? Entre 5 a 60 graus, né? Essa a gente chama da zona de perigo, né? Onde eles acabam se reproduzindo, tá? Mas vale lembrar que a temperatura que eles mais gostam, tá? Especialmente esses mais patogênicos, onde causam mais doenças no nosso organismo, né? Eles gostam da temperatura do corpo humano, tá? Ou seja, ali uma temperatura entre 37 graus, tá? Que eles acabam se reproduzindo mais, né? Então, por isso que é muito importante também ter o cuidado, né, manter os alimentos, tá, nas suas temperaturas ideais, né? O que é para ser congelado, não ter congelado, né? O que é para ser refrigerado, não ter refrigerado, né? E os alimentos secos ali também cuidar, né, em relação à umidade, para que não ocorra também essa proliferação. Então, contaminação cruzada, né? O que seria uma contaminação cruzada, né? Ela ocorre ao manusear alimentos diferentes, crus ou cozidos, tá? Com os mesmos utensílios ou sem higienizar as bancadas e utensílios, tá? Por exemplo, a cozinheira foi lá, né? E cortou um pedaço de carne cru, né? Em seguida, ele estava cortando a batatinha, tá? Então, você vai fazer uma contaminação das bactérias da carne, tá? Desse alimento na batatinha, né? Então, por isso que é importante, tá? Por exemplo, o utensílio da carne, só zerado na carne, ou higienizar esse utensílio, né? O da batatinha, só da batatinha ali, ou higienizar também o local, né? Para que não ocorra essa contaminação cruzada, tá? Outro fator também que ocasiona isso, né? Seria a falta de higiene do ambiente, tá? Água sem tratamento, né? Lixo jogado no solo, tá? Ou a falta de higiene do manipulador. Vocês estão percebendo, né, que a gente está falando bastante da falta de higiene, né? Pois esse é um dos principais fatores de contaminação, tá? Tanto ela cruzada, como as outras que a gente já mencionou ali, né? Diretamente, tá? Então, por isso que é muito importante levar a sério e a risca, tá? Essa higienização, né? Manter esse anseio, tá? Então, em relação às doenças transmitidas por alimentos, né? Aliás, DTAs, né? O que seria uma intoxicação alimentar, né? É uma doença causada pela ingestão de alimentos contaminados, né? A intoxicação alimentar, ela ocorre geralmente entre 1 a 36 horas após a ingestão de alimentos contaminados, tá? Ou seja, às vezes a criança consumiu algum alimento que está contaminadinho, ela tem até 36 horas para desencadear algum sintoma, tá? Então, em relação aos sintomas, né? Aqui nós temos os clássicos, tá? Que são sintomas gastrointestinais, né? Temos o vômito, diarreia, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração de visão, olhos inchados, entre outros, tá? Esses são sintomas que geralmente aparecem, né? Quando a gente tem alguma intoxicação, tá? Nos adultos, né? Especialmente tardios, tá? A maioria dessas doenças, elas duram poucos dias, tá? E também não dão nenhuma sequela, né? Acabam sendo mais brandas, né, em relação a crianças que têm ali a imunidade mais baixa, né. Agora, em crianças grávidas, idosos e pessoas com consequências, tá, doentes consequentes, né, podem ser mais graves, tá, inclusive em alguns casos levando até a morte, tá.
A gente acha que às vezes alguma intoxicação não é nada sério, né? Passa alguns dias, tá? Mas tem algumas pessoas que podem ir a óbito, tá? Devido a essa contaminação ali, né? Microbiológica, tá? Então, por isso é muito importante, voltando, tá? Ter este cuidado na manipulação, né? E na higienização, tá? E como o Léo falou, principalmente o grupo que a gente atende, né, que seria, então, um grupo de crianças. Então, como eles são mais suscetíveis, né, pela questão da imunidade, então é muito importante que o cuidado seja, então, redobrado, né? Então, sempre ter essa atenção. Então, o que deve ser feito para evitar a contaminação dos alimentos, né? Então, principalmente ali, as boas práticas, né, na manipulação dos alimentos, tá? O que nós estamos aqui comentando, né? Cuidar da higiene pessoal, tá? Cuidar da higiene dos alimentos. Cuidar da higiene dos utensílios também. Cuidar ali do ambiente de trabalho, né? E também do armazenamento, tá? São todos esses fatores, né, que acabam ali acarretando uma possível contaminação, né? Então, muito importante ter este cuidado, né? Ressaltando novamente, né, especialmente o cuidado próprio ali em relação à higiene, né? Então, lavar muito bem as mãos, tá? Por exemplo, se vocês forem utilizar o banheiro também, né, dar a descarga com a tampinha baixada, tá? Para não ter perigo de esses micro-organismos, né, irem até suas roupas, tá? Então, também muito importante cuidado, né? Os alimentos em si também, tá? Eles trazem fatores, especialmente os perecíveis aí, né? As carnes no geral também, tá? Eles estão também fator de contaminação, né? Então, por isso deixar na temperatura correta, né? E no armazenamento correto para também que não ocorra nada, tá? Ali a higiene dos utensílios é muito importante, tá? Também lavar muito bem os utensílios, né? Se possível, deixar com a aguinha quente ali, né? Para também eliminar o máximo de micro-organismos, né? Ali o ambiente, como também mencionado anteriormente, ali dentro do vídeo, né? Deixar o ambiente limpo, né? Para que não ocorra também nenhuma incidência de pragas, né? Então, deixar o ambiente o mais limpo possível, né? E o armazenamento correto dos alimentos, tá? Por exemplo, se vocês acabam deixando ali o alimento todo jogado no ladinho, né? Isso ali vai criar muita umidade, também pode trazer algum bolorzinho, alguma coisinha assim, né? Então, por isso que é muito importante também cuidar do armazenamento, tá? Especialmente tirar tudo que é de caixa de papelão, tá? Pense que essas caixas acabam passando por vários locais para chegar à umidade, né? Então, elas trazem consigo ali, né, muita contaminação, tá? Então, também eliminar essas caixas do local de armazenamento. Organização e higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, tá? A higiene do ambiente de trabalho, né? Então, como comentado anteriormente ali, né? Devemos manter, né, o local de trabalho tá, o mais limpo e organizado possível, né? Ou seja, a primeira etapa de higienização, né, da limpeza, ela consiste em remover as substâncias visíveis, né, e indesejáveis, como terra, poeira, gordura, resto de comida e outras sujidades, tá? Utilizando ali a água potável, né, o sabão ou detergente, né? Então, por exemplo, ali na mesinha, né, na pia, tá, vocês percebem, né, que tem algum resquício de alimentos, né? Ou percebem também gordura, pó em prateleiras, tá? Então, essa aí seria a primeira limpeza que a gente faz, né, para eliminar o que é visível ao nosso olho, né? E em seguida é feita a sanitização, né? Com os produtos químicos ali, o cloro, o álcool, né? Para conseguir eliminar o que a gente não consegue ver, né? Ou seja, os micro-organismos, né? Então, primeiro a gente tira ali o mais grossinho que a gente fala, né? E depois a gente vai fazer essa limpeza para a gente tirar os micro-organismos, tá? Essa limpeza final, né? Que seria ali para matar esses restantes, né? Então, quando fazer essa limpeza, né? Então, muito importante, tá? Sempre quando chegar no trabalho, ali você trocou de roupa, né? Então, já chegando ali, você já vai iniciar com uma limpeza, né? Passando pelas bancadas, a pia, né? Os locais onde você vai preparar os alimentos, né? Depois de cada uso, tá? Então, você utilizou a pia, né? Utilizou as bancadinhas ali, então você também já tem que limpar, tá? Em seguida, né? Quando começar o trabalho com outro tipo de alimentos, tá? Ou seja, você preparou a carne ali, né? Fez a preparação, a cocção, né? Então, você vai pegar os utensílios, né? Lavar todos, né? E também limpar toda a bancada ali e a pia onde você utilizou para preparar a carne, né? E assim com todos os alimentos seguidos, tá? Para não haver essa contaminação, né? Em intervalos periódicos, tá? Se os utensílios estiverem em uso constante, né? Ou seja, está usando muito utensílio ali, então já vamos também aproveitar e lavá-lo, tá? Para que não haja também uma contaminação, né? Vassouras, rodos, baldes, escovas e outros equipamentos, tá? Que são utilizados ali na higienização do ambiente, né? Não deverão ser aproveitados para higienizar utensílios e superfícies que entram em contato com o alimento, tá? Ou seja, você está utilizando
Esses itens tá para tirar ali a sujidade do chão, né? A gente sabe que muitas vezes acabam entrando pessoas, né, ali com sapatos de outros locais, consequentemente ele vai trazer uma contaminação, tá? Então, muito importante, né, estes itens, tá, eles são propícios só para aquele local, né, não seja só ali para o chão, né? Então, nada de pegar a vassoura, passar na mesinha em algum lugarzinho, tá? Então, nada, né? Para mesinha, outros locais ali, se você tiver o teu paninho, tá? Vai deixar separadinho, né? Então, o que é do chão ali para esses locais, o que é do chão, tá? O que é ali para bancadas, né, prateleiras e pia, tá? É para pia, né? Para esses locais, né? A periodicidade de reposição desses produtos, tá? Deverá ser de acordo com a necessidade, né? Ou seja, você vai perceber ali se você utiliza muito ou não, né? Então, vai de acordo também com cada local, né, cada rotina, para ver se essa quantidade de uso, né? Então, pessoal, relacionado à higiene pessoal, né? Aqui nós vamos ver algumas imagens, tá? Em alguns casos, vamos comentar também aqui, né, do que é correto e do que não é correto, né, na cozinha, tá? Em relação ali à touquinha, né? Muito importante, tá? Que o cabelo esteja todo adentro da touquinha, né? Não pode ficar nada fora, tá? Então ali, se possível, dá uma olhadinha no espelho, ou pede para a colega dar uma olhadinha também se não tem nenhum fiozinho fora ali, né? Porque lembrando ali, como falamos anteriormente, né? O cabelo acaba sendo uma contaminação física, né? Então, há o risco de você encontrar na comida ali, né? E sabe que encontrar cabelo na comida também não é legal, né? Então, tomar esse cuidado, né? O uniforme também deve estar limpo, tá? Também sempre observar, né, se tem alguma sujidade na roupa, tá? Caso tiver, o ideal é que você não utilize no próximo dia, né? Sempre mantenha a lavagem, né? Em relação também às unhas curtas e sem esmalte, tá? Então, na cozinha não se pode utilizar o esmalte, tá? E também a unha deve estar bem curtinha, né? Pois sabemos que a unha também ocorre a transmissão de micro-organismos, né? E o esmalte acaba sendo também um meio de contaminação química, né? Então, por isso que é importante, tá? Evitar ali o esmalte, até aquele esmaltezinho que não tem coloração, né? Também não pode utilizar na cozinha, tá? Agora, em relação aos adornos também, né? Brincos, piercing e anéis, tá? Esses também não podem estar na cozinha, você não pode usar eles, tá? Eu sei que muitas têm vaidade, né, sim, mas a cozinha não é um local para isso, tá? Pois, como mencionado também anteriormente, né, eles podem cair no alimento, tá? E podem trazer ali uma contaminação física, né? Então, a gente sabe que muitas usam aliança, né? Mas a aliança deixamos ali na despensa ali, né? Antes de entrar na cozinha, tá? Possível não manipular nenhum alimento com aliança, né? Ou ali brincos e piercing também, tá? Ali em relação também aos cílios postiços, tá? A gente também já encontrou algumas unidades. Então, muito importante também, não pode estar utilizando, tá? Cílios postiços, né? E também não pode estar maquiagem e perfumes, né? Tá bom? Que também acabam sendo ali um outro meio de possível contaminação química, tá? Então, não pode utilizar também esses cheiros, né? Esses cheiros, né? Porque também acabam ocasionando possível contaminação, tá? Assim, pessoal, é algo que é muito importante, eu sei que a gente fala em todas as capacitações, só que é algo que é muito importante, tá? Sejam para vocês trabalharem na rede municipal, na estadual ou na privada. Então, qualquer lugar que vocês forem como manipuladores de alimento, como cozinheiras, essa é a regra primordial. Então, em nenhum local desses é permitido, né? Então, nós precisamos seguir essas regras para que mantenha, então, a alimentação segura, né? Como o Léo falou. Então, a gente pede para vocês, né? Ou se quiserem ir e tirar, deixar guardadinho e depois, ao sair do trabalho, colocar, né? Os seus adornos, enfim. Ou não utilizar eles nesses dias, né? Nesses dias de trabalho. Deixar para usar ali no final de semana, quando vocês estiverem em outros locais que são permitidos, tá? Continuando sobre a higiene pessoal, tá? Muito importante também, tá? Evitar de cantar, né? Tossir, espirrar, mesmo que seja ali com o uso da máscara, tá? Porque ainda, querendo ou não, pode passar um pouquinho de secreção, né? Então, ali, enquanto estiver manipulando o alimento, tá? Evitar de fazer esses movimentos com a boca, né? Para que não ocorra ali a contaminação relacionada à saliva, né? Evitar o celular também, muito importante, tá, pessoal? Pois já saíram vários estudos ali relatando, né, que o celular ele acaba sendo mais contaminante do que um vaso sanitário, tá? Do que uma privada, né? Ou seja, então, na cozinha, se possível, nem levar o celular ou deixar num cantinho bem afastado ali, tá? De qualquer alimento, né? Pois acaba sendo algo bem contaminante mesmo, né? E se vocês chegarem a manusear o celular, né, correndo já ir lavar as mãos, tá?
lavar muito bem as mãos para evitar também qualquer tipo de contaminação, né? E também muito importante, tá? É manter a carteirinha de manipulador atualizada, né? Pois nós sabemos, tá, que a carteirinha ela deve ser, né, atualizada semestralmente, né? Ou seja, de 6 em 6 meses vocês precisam estar realizando ali, né, os exames, né, biológicos ali para ver se não há nenhuma contaminação, né, que pode ali desencadear em alguma contaminação também nos alimentos, tá? Então isso é seguro tanto para vocês quanto para as crianças, né? Esses exames rotineiros, né? Para passar uma segurança também, né, alimentar. Outra questão também que é muito importante, né, essa carteirinha, ela deve estar com vocês na cozinha, tá? Ou se vocês não quiserem levar a original, mas manter sempre uma cópia da cozinha, porque se os órgãos fiscalizadores irem na escola, né, a primeira coisa que eles vão pedir para vocês, então, é essa carteirinha, porque essa carteirinha comprova que vocês estão aptas, então, para o trabalho. Então, sempre, né, realizar a cada 6 meses e nunca deixar ela vencer. Então, próximo ao seu vencimento, já se organiza, já conversa com o seu gestor, né? Já planeja para que vocês possam estar fazendo novamente e que ela esteja sempre na data correta. Então, como a Cris mencionou, né? Então, é dever de vocês estarem sempre observando em relação ali à validade da carteirinha, né? Percebendo que está próximo do vencimento ali, né? Já avisa, né, a diretora, tá? Para que ela consiga ali agendar um horário para vocês, né? Para estarem ali realizando a atualização, tá? Então, muito importante, né, em relação ao uniforme, tá? Manter ele sempre limpinho, né? Aqui, o uniforme que nós fornecemos a vocês, né? Nós temos aí o jaleco branco, né? Ele cobre toda a roupa, né? E o jaleco ele não serve também só como uma segurança alimentar, né? Mas também como um EPI, tá? Como vocês acabam manipulando muito alimento quente ali, né? Isso pode, né? Claro que a gente não quer contexto, né? Mas pode também, às vezes, derrubar uma panela, alguma coisinha ali e respingar em vocês, tá? Então, também é algo que vai proteger vocês de possível acidente, né? A calça comprida, tá? O sapato fechado, né? A touquinha também ali, né? Para os cabelos, tá? E a máscara, né? Para evitar também, né? A contaminação, né? A máscara, lembrando que ela deve cobrir toda a região da boca aqui, né? Do nariz, tá? O nariz até aqui em cima, né? Então não adianta vocês utilizarem a máscara para só na boca e deixar o nariz estampado, né? Vai ocorrer a contaminação também, né? Então, utilizar tampando, né? O nariz e a boca, tá? Então, gente, muito importante também, né? É uma coisa que a gente sempre frisa e vai sempre estar falando, tá? Quando lavar as mãos, né? Então, ao chegar e ao sair do trabalho, né? Muito importante, tá? Antes de preparar os alimentos também, né? Vai preparar, então tem que higienizar bem as mãos, tá? Após usar o banheiro, é muito importante, após usar o banheiro, lavar as mãos, né? Após mexer com lixos e restos alimentares, tá? Também, né? Lavar as mãos após manusear o dinheiro e outros objetos sujos, né? Lembrando que dinheiro é bem parecido com o celular, né? O dinheiro ele acaba passando de mão em mão em vários locais, né? Então acaba sendo algo bem contaminante, né? Então também pegou dinheiro ali, né? Sempre lavar as mãos, tá? Após assoar o nariz ou espirrar, tá? Então, a gente sabe que a secreção ali, a saliva, né, ela acaba tendo, né, muitos micro-organismos, né? Então, também é muito importante, tá? Ou até quando tocar o nariz na cozinha, ali, tá? Já lavar as mãos, né? Porque acaba sendo um local bem contaminante, né? Antes e após as refeições, tá? Ou seja, antes de vocês mesmos, antes de consumir o alimento ali, né? Devem lavar as mãos, tá? E após o consumo também lavar as mãos, tá? Evitando também o máximo de consumo ali, a contaminação, né? Após fumar, tá? Eu sei que algumas são fumantes, né? Então, muito importante também, tá? Pois o cigarro também já acaba sendo um meio de contaminação, né? Então, também, fumou seu cigarrinho, tá? Já higieniza bem as mãos, né? E toda vez que mudar de atividade, tá? Também é muito importante, né, haver esta higienização das mãos. Então, aqui nós temos o passo a passo de como lavar as mãos, né? Porque lavar as mãos não é só apenas você ir lá, colocar a mão um pouquinho mais torneira de sabonete, tá? E passar um pouquinho ali e retirar, né? Não, todo o processo dá para que você consiga matar todos esses germes, né, e bactérias que estão, né, ali na sua mão, tá? Então, ali, para a utilização, né, de itens, né, você vai utilizar a água, né, claro, o sabonete, né, o bactericida, tá? Papel toalha de preferência descartável ali, né? E o álcool em gel, né? Que vão auxiliar, tá bom? Na eliminação desses contaminantes, né? Bom, então aqui tem um esquema, né, de como deve se lavar as mãos,
Agora a gente vai passar para vocês, então, um vídeo, né, mostrando como que é a lavagem correta de mãos, tá? Porque como o Léo mencionou antes, não adianta a gente simplesmente molhar as mãos e passar ali o sabonete, né? Ele tem todo regiões, né, que precisam pegar, esfregar de maneira correta. Então, agora vocês vão ficar com o vídeo e nós já retornamos. As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a manipulação de alimentos, pois a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos, que podem se transferir de uma superfície para outra por meio de contato direto, pele com pele, ou indireto, através do contato de objetos e superfícies contaminadas. Para que higienizar as mãos? A higienização das mãos é de extrema importância para a eliminação da sujeira, da oleosidade, do suor e dos micro-organismos da pele, das células que descamam, interrompendo assim a transmissão de infecções veiculadas pelo contato, a prevenção e redução das infecções causadas pelas contaminações cruzadas. Quando lavar as mãos? Ao chegar ao trabalho, antes de preparar os alimentos, após usar o banheiro, após mexer com lixos e restos alimentares, após manusear dinheiro e outros objetos sujos, após assoar o nariz ou espirrar, antes e após as refeições, após fumar, lembrando que é proibido fumar em repartições públicas, e toda vez que mudar de atividade. Como lavar as mãos corretamente? Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostá-las na pia. Aplique sabonete para cobrir toda a superfície das mãos, friccionando as palmas entre si. Esfregando a palma da mão diretamente contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Entrelace os dedos palma com palma e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem. Esfregue o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando os dedos. Esfregue em movimentos circulares as polpas digitais e as unhas para frente e para trás de uma mão na palma da outra. Esfregue o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita e vice-versa, utilizando movimentos circulares. Enxague as mãos com água, retirando os resíduos de sabonete. Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. Utilize o papel toalha para fechar a torneira, se esta não for automática. Agora suas mãos estão limpas e seguras. Caso a escola onde você trabalha não possua pia exclusiva para a lavagem das mãos, o processo poderá ser realizado na cuba comum. Se tiver disponível álcool 70%, passe-o nas mãos e antebraço e deixe secar naturalmente, lembrando que o uso de álcool não substitui o procedimento de lavagem de mãos. Observe agora esse procedimento incorreto de lavagem de mãos, no qual foi utilizado tinta azul no lugar do sabonete líquido, para indicar as partes que não foram higienizadas, apresentando potencial de contaminação ao manipular os alimentos. Então não esqueça, a higienização das mãos é fundamental. Sobre as luvas, né? As luvinhas de borracha, tá? Elas devem ser utilizadas, tá? Para a proteção de mão, né? E dos punhos, tá? Quando forem manusear produtos de limpeza, né? Então, essas luvas, tá? Elas são destinadas para essas atividades. Elas não devem ser usadas quando vocês forem manipular os alimentos, tá? Para os alimentos, não utilizar essa luva, né? As luvas descartáveis, tá? Elas devem ser utilizadas no momento da distribuição dos alimentos, né? Ou quando não for possível realizar o procedimento de lavagem de mãos, tá? É claro que vamos sempre fazer uma forcinha para lavar as mãos, né? Mas para utilizar essa luva descartável, tá? Quando vocês estiverem ali na distribuição dos alimentos para os alunos, né?
Já as luvinhas cirúrgicas, né, elas não devem ser utilizadas de forma alguma, tá? Para manipulação dos alimentos, né? Pois elas têm aquele pozinho, tá? Então, aquele pozinho acaba sendo contaminante também, tá? Então, por isso, não utilizar as luvas também no manuseio dos alimentos, né? Muito importante, tá? Ali, a luva térmica de forno, né? Ela deve ser utilizada, né? Porque ela vai proteger as suas mãos, né? De qualquer acidente, tá? Então, muito importante, manusear ali alguma forma, né? Muito quente, tá? Ali tirando do forninho, né? Já pega a sua luva, tá? Para não correr o risco, né? Ali de se queimar e se machucar, tá? Outra luva também que vocês podem utilizar é aquela luva para cortes de carnes, que foi entregue a vocês, né, na primeira capacitação deste ano, então essa também pode ser utilizada na cozinha. Então, pessoal, sobre a higienização dos alimentos, né? Ali os hortifrutícolas, verduras, né, legumes e frutas, tá? Muito importante também ao receber, né? Ao preparar, né? Selecionar os alimentos, né? Retirar toda aquela parte estragadinha, né, e sem condições de uso, tá? Então você já vai selecionar ali, tá? Por exemplo, pegou uma alface, né? Já vai observar tá, quais são as partes ali que não estão comestíveis, né? Lembrando que nós recebemos, especialmente essa parte de hortifruti, né? De agricultores, tá? Agricultores que muitas vezes têm produto orgânico, né? Então, às vezes, elas não são bonitas iguais as do mercado, né? Elas têm ali algumas sujidades, né? Então, não tem problema para o consumo, tá? É claro que se você perceber que estiver muito estragado para descartar esses pedacinhos, né? Muito importante também, pessoal, lavar criteriosamente os alimentos ali, né, com água potável, tá? Então, ali deixar na água corrente mesmo para retirar as sujidades, né? Muito importante também, tá? Que deve também ser manter esse procedimento, né? A solução clorada, tá? Então, você vai colocar ali uma colher de cloro, tá? Uma colher de chá, né? Desculpa, de sopa, para 1 litro de água, tá? Deixar ali os alimentos imersos, né? Por média de 15 minutinhos, tá? Para você conseguir eliminar o máximo de micro-organismos, né? Aqueles os seres que a gente não consegue observar, né, a olho nu, tá? Então, sempre também fazer essa imersão na solução clorada, né? Após essa solução, né, enxaguar bem com água potável, tá? Ou seja, também nós temos que tirar, né, esse clorinho que foi mergulhado ali, né? Então também temos que lavar bem os alimentos, tá? Outra questão importante também sempre observar no rótulo dessa água clorada, né, dessa solução, se é possível, né, fazer isso para higienização de alimentos. Então, lá no rótulo, ela vai estar especificando se é para essa origem ou não. Então, também muito importante, tá, pessoal? Ali após enxaguar com a água, tá? Secar bem os alimentos com o paninho limpo, né? Com papel toalha, né? A gente sempre prefere que seja com papel toalha, tá? Pois é descartável, né? E não há um risco de contaminação após o uso, né? Após isso, né, guardar os utensílios, né, guardarem utensílios próprios, né, bem lavados e esterilizados, né, ou seja, ali, higienizou a cebolinha, né, que eu vejo que muitas vezes costume, tá? Então, preparou ali a cebolinha, né, tudo, né, fez esse processo, tá? Então, você vai colocar no potinho ali, tá, bem higienizado, né, com a tampinha, tudo, tá, também que não ocorra essa contaminação dentro ali da geladeira do refrigerador, né? E muito importante, após de finalizar este processo, né, colocar a etiquetinha, tá? Com o número de manipulador ali, né, e a data. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as entregas de mercadorias, né? Então, os hortifrutis granjeiros. Então, frutas, legumes, verduras, ovos, né? As entregas das frutas, legumes e ovos, então, são realizadas de segunda a quarta-feira, né? De acordo com as rotas estabelecidas e atendem um cardápio de uma semana. Normalmente, quando a gente tem um feriado, é enviado um pouquinho a mais, né? Para atender aquela semana e mais os dias da outra semana. As verduras, então, elas são entregues, na verdade, seriam os folhosos, né? São entregues a cada 15 dias, né? Para as rotas estabelecidas, onde uma semana a entrega é realizada em 3 rotas e na semana seguinte a entrega se dá para as outras 4 rotas, tá? Normalmente esses produtos são alface, couve, tempero verde, espinafre. Então, normalmente é feita essa entrega na segunda-feira, tá? Os não perecíveis, então, são aqueles itens secos, né, ou estocáveis, armazenados em temperatura ambiente. Esses itens, eles são entregues, então, uma vez ao mês, que seria o rancho, tá? Eles devem ser, então, estocados, né, no estoque de vocês, de maneira correta também. Sempre é importante frisar a questão da margarina, tá? Que a gente observa muito nas escolas. Quando a gente chega, as margarinas, normalmente, elas estão estocadas no estoque. E não, elas deveriam estar refrigeradas, tá? Então, sempre olhar
qual, né, que é a maneira correta de armazenamento daquele produto. Então, as margarinas, elas devem estar refrigeradas na geladeira. A entrega do rancho seco, então, se dá pela per capita de alunos em cada unidade escolar e pela quantidade de produtos que a unidade dispõe em estoque, né? Ao final de cada mês, os responsáveis, então, pela alimentação escolar nas unidades deverão fazer a contagem e conferência desses itens, colocá-los no mapa de estoque e enviá-los, então, pelo e-mail. Né? É muito importante que o mapa, o que, que acontece? É feita a distribuição do rancho, né? E a partir do mapa, então, é descontado, por exemplo, quando vocês têm algum item que está em grande quantidade, né? Então, vai ser descontado. Então, por isso que é muito importante, se vocês vão enviar esse mapa na segunda-feira, mas o rancho vai chegar só na sexta-feira. Então, vocês precisam descontar o que vocês vão utilizar, né? Então, um exemplo bem fácil, por exemplo, vocês têm 10 pacotes de macarrão em estoque na segunda, mas vocês vão utilizar, né, nesse intervalo até a entrega do rancho, então vocês vão utilizar 5 pacotes. Então, vocês vão colocar lá no mapa que vocês têm 5 pacotes de macarrão em estoque, tá? Isso é muito importante até para que não haja erros e que não falte o alimento, né, até a próxima entrega do rancho. Congelados. Então, são as carnes, né? A entrega da carne é realizada entre segunda a quarta-feira, de acordo com as rotas também estabelecidas e atende um cardápio de uma semana. A entrega é feita diretamente pela empresa responsável e deve ser feita conferência, assim como é realizado com os hortifrutis e itens secos. Então, se a empresa for entregar, vocês ficarem na dúvida na quantidade, na qualidade, vocês podem, tá pesando essa carne para ver se a quantidade está correta com o valor da guia, e também se a qualidade estiver inferior, vocês podem, né, então, tirar a foto para nós, mandar, então, para o setor, tá? Só frisando também que é muito importante sobre a carne, tá? Ela deve chegar congelada. Se vocês ali perceberem que ela não está totalmente congelada, tá? Também já podem entrar em contato ali também e abrir uma reclamação, né? Pois ela deve estar totalmente congelada, tá? Recebimento de mercadorias. Então, as unidades escolares são responsáveis por verificar os produtos no ato da entrega, tá? Sejam dos hortifrutis, ou dos não perecíveis, ou até mesmo dos congelados. Então, o que deve se verificar, né, nesses produtos? O nome do produto, né? A data de validade, a embalagem, tá? Qualidade dos produtos entregues, foi como o Léo falou, ver se realmente esse produto está congelado, principalmente a carne, se a qualidade dele, né, está dentro. Então, sempre observar. Não está dentro do padrão, né? Tenta entrar em contato com o setor no momento da entrega para que a gente possa estar resolvendo, né? A quantidade descrita nas guias de recebimento. Isso é muito importante, é algo que acontece com muita frequência. O entregador vai lá e faz a entrega, né? Logo após, a gestora liga, relatando que faltou a quantidade de algum alimento, mas que foi assinado a guia, né? Que pela guia confere que está correto. Então, é muito importante que isso seja feito no ato da entrega, tá? No momento que vocês estão conferindo. Então, aqui tem uma fotinho para vocês relembrarem ali de como é a guia, né? Com todos os gêneros alimentícios, vai ter as quantidades, o nome, né, da unidade, a rota. Então, ali vocês sempre precisam também preencher ela de maneira correta, colocando a função, a data, documento, assinatura, né, com o nome legível. E o principal de tudo, conferir, né, se os valores que estão escritos ali na guia confere com os valores que vocês estão recebendo. Então, isso é muito importante, muitas vezes, né, no hortifruti, na carne, a questão da balança, né? Ficou na dúvida, pesa para vocês verificarem. Outra coisa que é muito importante, porque isso é uma guia, é um documento oficial, então ele não pode ter rasuras, tá? Então, qual que é a medida que vocês podem tomar se caso faltar algum item, né? Vocês podem, no verso dessa guia, então, anotar, né, quais itens faltaram e a quantidade. Ou, como eu falei anteriormente, entrar em contato com o setor no momento do ato da entrega. Se algum item, então, não estiver em conformidade, né, com as suas características, ao identificar essas alterações, né, nas características próprias de algum item,
dentro das condições normais de armazenamento e dentro do prazo de validade. Então, o gestor deve providenciar a troca, né, ao setor de alimentação com os seguintes dados, tá? Nome do produto, marca, data de fabricação, validade, né, o lote e o número de unidades alteradas e a foto. Então, muitas vezes, o que acontece? Como ali a gente tem um exemplo, né, do feijão. Então, acaba aqui mandando só a foto, mas nós precisamos desses outros dados também para poder entrar em contato, né, com a empresa fornecedora. Então, é muito importante, até mesmo para a gente saber quantas escolas receberam, né, esse produto, ali, pela questão do lote, a gente consegue identificar quais escolas que receberam esses itens. Então, sempre mandar completo, tá? Deve-se aguardar, então, orientações, né, por escrito, de como proceder em relação a estes alimentos. Então, após vocês entrarem em contato com o setor, nós vamos orientá-los. Normalmente, deve-se separar, né, esses alimentos que estão com algum problema, no caso ali do feijão, né, então, para não proliferar, né, para outros alimentos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desperdício dos alimentos, tá? A comida que vai para o lixo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona, né? Na segunda-feira, no período da manhã, nós recebemos todos os itens de hortifruti, né? E a partir disso é feita uma seleção lá também, tá? Que é onde é separado as quantidades por quilo, né? Além do recebimento, já é iniciada essa separação. Então, os meninos, eles acabam também vendo quais são os produtos. Às vezes, como a gente recebe tudo em grandes quantidades, não tem como a gente conferir todas as caixas, né? Então, nesse momento onde os meninos fazem essa separação dos quilos, né, das sacolinhas, eles conseguem identificar se tem algum produto que está estragado, se tem algum produto que veio, né, com alguma perca. Então, esses produtos, eles já são separados nesse momento, tá? Após isso, então, são emitidas as guias, né? E aí são levadas, então, para as unidades com as quantidades corretas, né? Então, é muito importante que, quando chegar na unidade, também seja feito o processo ali de higienização, né, correta, estocagem correta, para preservar, então, esse alimento por mais tempo. Outra questão que o Léo levantou ali, por ser produtos orgânicos, eles não vão ser como o do mercado, né? Aquele produto bonitinho, aquele produto padrão. Eles vão ter as suas diferenças, mas isso não significa que ele não é um produto bom. Não, ele é um produto muito melhor do que aquele do mercado. Só que talvez a sua aparência, né, não é tão bonita quanto aquele que a gente encontra todos os dias nas prateleiras dos mercados, tá? Aqui, então, nós temos uma foto que foi tirada agora nas últimas visitas que nós estamos fazendo às unidades, tá? Então, aqui a gente observa, né, mais de 4 quilos de alimentação foram para o lixo, né, apenas no horário de almoço, em uma unidade visitada recentemente. Então, só para vocês verem aqui a foto, né, então toda a comida que sai, né, a gente sabe que tem algumas escolas que possuem refeitório, outras alimentação é ofertada apenas nas salas, outra é mesclada, o refeitório e salas. Então, assim, toda essa comida que sai da cozinha, né, ela não pode mais ser reaproveitada. Então, ela deve ser descartada. Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Se a gente for analisar aqui, apenas em um almoço, né, obtiveram aí 4 quilos de comida jogadas no lixo. Agora, você imagina, né, 4 quilos de comida ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Então, imagina a quantidade de comida que está indo fora, que está indo para o lixo. Então, o que a gente orienta? Que os professores, né, ou as cozinheiras, quem serve essas crianças, que sirvam em menor quantidade e mais vezes, tá? Para que haja, então, menos desperdício, né? Se houver repetição, né, para levar nas salas, também sempre fazer a contagem de quantos alunos tem na escola naquele dia, naquela turma, porque a partir daí vocês vão conseguir, então, enviar a quantidade correta, né, e sem desperdício. E se for preciso fazer a repetição, também colocar nas bacias, nos potes, né, de maneira fracionada, para que não haja esse desperdício, tá?
Outra coisa, então, que vocês podem fazer, né? Como evitar esse desperdício, tá? Então, o principal estudo do cardápio, né? No dia anterior, na semana anterior, isso é muito importante. Nós estamos enviando para vocês o cardápio mensalmente, então vocês têm em mãos, podem pedir para a gestora para imprimir do mês todo, tá? Da semana, o cardápio ele deve sempre estar exposto na cozinha, mas vocês com esse cardápio nas mãos, ele vai entrar como uma ferramenta, então vocês vão poder planejar, né? Então, por exemplo, na quinta, na sexta-feira, vocês podem pegar esse cardápio, estudar, verificar qual vai ser a carne da outra semana, quais são os legumes que vão ser utilizados na outra semana. De repente tem lá, batata doce, né? Mas vocês ainda têm um pouco de batata doce no estoque, vai ser suficiente para cumprir o cardápio. Então, vocês não precisariam receber, né? Vocês podem solicitar o cancelamento de alguns itens, tá? A gente sempre pede, né, que esse cancelamento seja feito com antecedência, então, normalmente entre quarta ou quinta-feira, para que a gente também possa, né, informar ali ao produtor, né, para diminuir essa quantidade, porque a gente não pode cancelar na segunda-feira, que é o dia que chega, né? Então, na segunda-feira chegou o total do pedido ali, e de todas as unidades, tá? Então, é muito importante que seja feito isso com planejamento. Outra questão também que vem acontecendo com muita frequência é os pedidos, tá? Principalmente dos itens secos. Nós sabemos que às vezes, né, pode acabar algum produto por algum motivo, e só que o que acontece? Vocês precisam se planejar e fazer esse pedido todo junto, tá? Não tem como nós enviarmos um dia faltou sal, a gente envia o sal, no outro dia faltou açúcar, envia o açúcar, no outro dia faltou macarrão, envia o macarrão. Então, não tem como a gente enviar 3 dias um item para a mesma unidade, tá? Quando vocês precisarem, então, que façam uma lista, né, e mandem todos os itens que vocês precisam num único e-mail, tá bom? Porcionar as refeições, como a gente falou anteriormente, né, então, né, menos quantidade e ofertar, então, mais vezes, tá? O armazenamento também é muito importante, a maneira que vocês armazenam também pode durar mais, a questão do congelamento, né, então, produtos que podem ser congelados, picados, cortados, para que vocês possam aproveitar, então, de repente, em um outro momento. O controle de estoque, então, é muito importante também que uma pessoa fique responsável, né, por esse estoque, para ver a contagem, para ver quais alimentos, de repente, vocês estão em grande quantidade, quais alimentos que estão prestes a vencer. Então, eu estou com muita farinha de fubá aqui, eu não vou conseguir, né, utilizar tudo. Entre em contato com o setor para fazer o recolhimento, né, e distribuir, então, para outra unidade, tá? Nunca deixar esse alimento vencer, né? Então, sempre observar essas questões. E o reaproveitamento dos alimentos. O que seria esse reaproveitamento? Eu tive uma sobra do almoço, fiz uma quantidade maior e acabou sobrando, né? De repente, no outro dia ele tinha sopa, à noite vocês podem inverter, tá? Então, vamos supor, sobrou lá o feijão, macarrão e carne, né? E alguns legumes. Posso fazer uma sopa? Sim, se está no cardápio, né? Você só vai inverter. Então, no outro dia você vai aplicar o que seria nesse dia e vice-versa. Então, você pode utilizar essa comida, né? Essa sobra limpa que a gente fala, né? Muito importante. Então, aquela sobra que vem das salas, que vem do refeitório, elas não podem ser utilizadas, tá? Para reaproveitamento. Somente as sobras limpas. Então, aqui, mais uma vez, né, segue ali o cardápio para vocês poderem planejar. Então, como eu falei anteriormente, vocês podem fazer essas trocas, principalmente ali à noite, né? Às vezes, durante a manhã, ali no almoço tá um calorão, aí chega à noite, dá uma esfriadinha ali no final da tarde, e aí vocês podem estar mudando ali, né? Fazendo uma sopinha, mas sempre relatando isso também no espelho de cardápio, tá? Todas as alterações que vocês forem fazer, sempre relatar e também planejar, né? Verificar a quantidade de carne, qual carne que vai ser utilizada, sempre planejando, usando, então, o cardápio como uma ferramenta de trabalho para vocês, tá? O porcionamento, né? Então, cuidar ao servir muita comida no prato da criança, então, servir sempre menos, né? E mais vezes. Fazer a repetição, então, quantas vezes forem necessárias, a gente sabe que muitas vezes cada turma tem um tempo,
né, de alimentação, mas é importante, tá? Até para diminuir esse desperdício. Sistema de self-service, então, monitorado, né, para que a própria criança crie o seu padrão de consumo, então, diminuindo, assim, a alta porcentagem de restos, tá? Só que aqui também entra uma questão muito importante, que nós precisamos ofertar todos os alimentos que estão ali disponíveis, né? Se nós perguntarmos para a criança, talvez vai ter alguns alimentos que elas não se identifiquem tanto. Então, o correto seria colocar no prato, e se caso eles não queiram comer, ficaria ali de lado, né? Outro exemplo, né, seria os mamás, então, para os CENs, são feitos com a quantidade, então, de 100 ml, né, após a criança tomar por completo. Se ela quiser mais, é ser servido mais. Então, não fazer mais que 100 ml, para que, né, se caso haja sobra, não ocasionar esse desperdício. Então, se a criança quiser mais, pode ser feito mais. Bom, então, como vocês podem ver, né, aqui nós temos duas imagens ilustrativas ali dos alimentos no chão, tá? Então, esses alimentos, eles não podem estar no chão, eles devem estar, né, acondicionados ali nas prateleiras. Temos ali o papelão também, que não é recomendado, tanto no estoque quanto na cozinha, tá? Porque ele pode trazer, né, insetos, até porque eles passam por vários lugares, né? Então, a gente não sabe de onde veio. Então, é muito importante que a gente sempre retire e coloque, né, armazene nas prateleiras. A gente sabe que tem algumas unidades que são muito pequenas, que normalmente não tem espaço, mas aí deve-se conversar, né, com a gestora para ver qual a melhor maneira possível, o que poderia estar sendo feito, então, para fazer esses ajustes. Aí, ali na lateral, a gente tem um exemplo, né, de um estoque. Ali nós temos produtos de limpeza, produtos, né, que não podem estar em contato com o alimento, nem no estoque, nem na cozinha. Então, todos os produtos que vocês vão utilizar ali na cozinha para higienização, eles devem ser armazenados em um outro local, tá? Desde os produtos quanto os utensílios, né? Como rodo, vassoura, baldes, pano de chão. Então, eles não podem ficar dentro da cozinha nem no estoque, tá? Deveria ter um outro espaço, né, para que vocês possam estar armazenando eles de forma correta. Lembrando que esses itens devem ser utilizados somente na cozinha. Então, essa vassoura ela não pode ser varrida a escola toda e depois varrer a cozinha. Não, ela tem que ser específica para a limpeza da cozinha, tá? Só não pode ser armazenada na cozinha o estoque. Aqui nós temos, então, outro exemplo, né, de estoque, como deve ser a organização dos alimentos, tá? Ali foi que eu falei para vocês da questão das etiquetas, tá? Colocar a etiquetinha ali com a questão, com a validade, para que vocês possam se planejar melhor e estejam visualizando essas datas e lembrando, né? Quais itens que vocês precisam utilizar primeiro. Outra coisa que é muito importante, que a gente vê muito nas unidades, às vezes, as caixas, né? Ou bacias no chão com frutas e legumes. Ali, como a gente pode observar, tem um pallet, né? Ele é de plástico e ele pode ser utilizado, então, para estar estocando, né? Essas caixas que vocês acondicionam, caixas ou bacias, né? As frutas e legumes. Outra coisa que é muito importante, que essas caixas que chegam, né? Até as unidades escolares, elas são dos agricultores, tá? Então, nós precisamos devolver, recolher, no caso, essas caixas e devolver para eles. Então, elas não podem ser de uso da escola, né? Quando chega na escola, o correto seria que cada escola tivesse as suas caixas ou seu local de armazenamento, aí os meninos fariam, então, essa troca, né? E já levariam as caixas. Em alguns casos, a gente sabe que não tem, então, fica a caixa ali no início da semana e depois é feito o recolhimento, tá? Controle de estoque. Então, conhecer o estoque de uma unidade é um desafio, pois se não ser bem controlado, né, ele pode ter, então, produtos em excesso ou em quantidade insuficiente. Deve ser preenchido no mapa a quantidade correta de produtos que a unidade possui em estoque. Então, como a gente já falou antes, reforçar bem essa questão, né, sempre fazer aquele desconto ali do que vocês vão utilizar para que realmente seja enviada a quantidade exata que vocês têm em estoque, né? Porque senão, normalmente,
vai faltar esse alimento se vocês não descontarem. Quando houver grandes quantidades, então, de itens próximos ao vencimento, informar sempre o setor de alimentação escolar. A etiqueta. Então, aqui nós temos ali um exemplo, né, da etiqueta. Ela vai identificar, né, com a data de validade todos os gêneros alimentícios armazenados, congelados, refrigerados e abertos. Tá? Então, né, vocês que gostam de congelar cebolinha, congelar, às vezes, a couve, a cenoura, pode ser feito esse processo, não tem problema, desde que esteja com a etiqueta. Tá? Todo produto que tiver aberto, ele deve ser acondicionado e colocado a etiqueta. Tá? Então, ali vocês vão colocar o nome do produto, a data de abertura desse produto, a data de validade e o nome do responsável, né, que manipulou. Normalmente, a gente sabe que, por exemplo, um arroz, um açúcar, ele tem o tempo de validade maior, né? Mas ali na etiquetinha a gente utiliza como se fosse para 30 dias. E se a alimentação não for ofertada, né, pela merenda escolar, eu posso levar para a unidade? Tá? Essa questão é bem importante, porque tudo que entra na escola é alimentação escolar. Então, por exemplo, se os funcionários querem levar algum alimento diferente, né, para o seu consumo, eles podem levar, podem armazenar, desde que esteja com a etiqueta também, tá? Com o nome do funcionário, a data, tudo certinho, né? Como tem ali um exemplo, né, Maria dos Santos, e a data de validade. Por quê? Porque se a fiscalização for na unidade escolar, né, o CAI, a vigilância sanitária, eles vão ver que esse produto né, tem um destinário. Então, é muito importante que esteja identificado. Agora a gente vai chamar o Daniel, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão também. Então, sobre a questão de alimentos que faz parte, quando ele entra para dentro da escola, ele faz parte da alimentação, o pessoal muito pergunta, Daniel, e as doações? A gente pode receber? Tudo que é natura, a escola pode receber, tá? Tudo que não é in natura, aí a escola tem que nos comunicar. Né? Porque a gente tem que saber que tem vários parceiros, daqui a pouco tem uma padaria na comunidade que gosta de ajudar a escola e quer dar alguma coisa para poder contribuir a alguma festinha que vai ter. A gente fala assim, não perca esses parceiros. Entre em contato com a gente vai ver se pode, se está dentro da legislação, se pode entrar dentro da escola, ou a gente vai dar uma outra sugestão, né, Cris? Para poder esses parceiros estar fazendo parte da comunidade escolar, né? Então, tudo que é in natura pode estar recebendo sim, né? Desde quando que esteja etiquetado também os outros itens, que a Cris vai entrar agora nesses quesitos, né? E é sempre bem-vindo na nossa unidade escolar. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o descongelamento dos alimentos, né? Deve ser feito, então, em condições de refrigeração, descongelamento lento, ou em forno micro-ondas, tá? Quando o alimento será preparado imediatamente, né? Então, descongelamento mais rápido. Normalmente utilizado ali, principalmente na segunda-feira, que aí vocês retornam e até aí muitas vezes não tem esse tempo hábil ali para fazer o descongelamento da maneira mais correta. Tá? Não se deve descongelar um alimento em temperatura ambiente. Então, jamais vocês vão tirar a carne, né, do seu freezer e colocar em cima da pia e descongelar. Não, vocês vão sempre descongelar ela no interior da geladeira, tá? Cuidado, então, com o líquido, né, que escolhe durante o descongelamento. Ele pode ser fonte de contaminação. Então, normalmente, quando vocês vão manipular, ele tem esse cuidado para não escorrer esse líquido. E após o descongelamento, o produto não deve ser congelado novamente. Então, entra aquela nova questão ali do planejamento, né? Saber quantas crianças tem na unidade, saber a quantidade que vai ser feita, então, para que não haja sobra e não precise ser feito esse processo de congelar novamente, que não é indicado. Tá? Então, aqui nós temos, né, o descongelamento sob refrigeração, na parte inferior da geladeira, ela, né, pode ser feita até 48 horas, tá? Para facilitar o descongelamento, então, recomenda-se armazenar as carnes em embalagens de até 2 quilos, podendo ser peças inteiras ou cortadas, né? Filés, cubos ou bifes. Aí vocês podem fazer da melhor maneira possível, né, para deixar mais rápido, né, o trabalho de vocês.
E o congelamento dos alimentos. Então, a refrigeração, ela retarda a multiplicação dos micro-organismos. O congelamento, ele interrompe esse processo. Então, congelar alguns produtos perecíveis permite, né, um consumo mais prolongado, evitando, então, a perda do item. Como a gente falou anteriormente, se vocês tiverem algum produto que está em grande quantidade, né, vocês podem, então, estar fazendo esse processo para estar utilizando na próxima semana, né? Como exemplo, nós temos ali o temperinho verde, a couve, o alho, cebola, cenoura, batata, vagem, beterraba. Outra coisa que é bem importante, né? Muitas vezes sobrou de uma semana para outra. Então, na outra semana, provavelmente vocês vão receber outros itens, tá? Daí eu posso utilizar esse item ali que eu congelei? Sim, tá? Então, normalmente esses itens que são in natura, né, legumes, verduras, frutas, elas podem ser utilizadas na outra semana, mesmo que não conste no cardápio. A gente só pede que vocês sempre né, coloquem essa alteração, então, no espelho de cardápio de vocês. E aqui nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o controle da amostra. Tá? Então, a amostra, ela deve ser de 100 gramas, né? Deve ser coletadas das refeições servidas todos os dias, de todos os alimentos e antes de serem servidas. Tá? Devem ser identificadas e armazenadas sob refrigeração durante 3 dias, ou seja, 72 horas. Então, como tem a etiquetinha aí, né, o arroz branco, coletado em, né, a data da coleta e a validade. Tá? É muito importante, por quê? Porque esse controle, né, ele pode nos dizer, de repente, se caso acontecer alguma intoxicação em algum aluno, né, então é levado para análise para ver se pode ocasionar ali a contaminação nesse produto. Então, é muito importante que vocês se certifiquem, né, dessas amostras, até para um meio de prevenir, né? Então, agora a gente vai falar sobre o reaproveitamento de alimentos, né? No Brasil, então, o Brasil é o 4º maior produtor do mundo de alimentos, a produção de 140 milhões de toneladas por ano, né? Alimento suficiente, então, para alimentar 19 milhões de brasileiros. E, em contrapartida, 13,6 milhões passam fome, tá? Normalmente, por quê? Por conta do desperdício, né? Então, nós podemos utilizar dos alimentos talos e folhas, que normalmente são descartados, utilizar as sobras limpas do almoço, então, para a janta, né? Fazer outra preparação no jantar, utilizar primeiro as frutas que estão mais maduras, aparentemente, e criar receitas, né? Então, vocês podem criar receitas com aquele alimento que está em grande quantidade e que vocês estão observando, né, que logo vão se deteriorar, né? Então, vocês podem estar criando também, como tem alguns exemplos ali, né? Bolinho de casca de batata, sopa com talos, torta salgada com talos e folhas de hortaliças, empadão, omelete, farofas com talos e folhas. Lembrando que, quando a gente fala de reaproveitamento, todos os itens nossos da agricultura, quando chega na unidade de ensino, né? Ela tem que ser higienizada, mas você tem que tomar cuidado também, porque daqui a pouco, até a Cris com o Léo falou anterior sobre a questão dos orgânicos. Daqui a pouco vocês estão pegando um produto, achando que esse produto está feio. E aí, não vou descartar. Vou tirar esse pedaço que ele está podre. Não podre, mas ele feio, né? Não é porque ele é orgânico. Né? Então, ele está muito mais nutritivo por dentro do que um que está lindo e maravilhoso. Então, nessa questão desse reaproveitamento, tem que tomar muito cuidado, né? Como a Cris disse sobre a questão das folhas que tem os talos. Não temos os talos da couve, que é muito bem, né? Ela é muito rica, dá para aproveitar, né? Nós vamos passar, futuramente, nós vamos passar uma receita para vocês da casca da cebola, que é batida com sal, né, Cris? Que acaba virando um tempero maravilhoso. Nós temos agora, que vai chegar para vocês próximos meses ali, voltando do recesso, a famosa chama caldo quinor, né? A plantinha, uma folhinha, levístico o nome dela. Então vocês vão bater ela com sal, guardar como tempero, porque você pode usar o talinho dela. Nós temos a salsinha, que você pode usar o talinho dela, né? E quando vocês também receberem esses itens na sua unidade,
você também tem que tomar cuidado com o manuseio, né? Nós vamos falar ele agora, nós vamos entrar nessa situação, nessa questão também. Mas essa questão de aproveitamento até das frutas tem que acontecer, né? Nós temos algumas receitas de casca de banana, né? Sabemos que vocês são criativos. Se vocês têm uma receita, olha, Daniel, olha, Cris, olha, Léo, dá para eu fazer aquela carne, né, que chama na casca de banana, né? Eu sei fazer, vou testar aqui na escola. Pode? Pode. Teste e depois conte para nós, se deu certo, né? Então, dá para ser bem criativo nessa parte, né, Cris? Sim, vocês podem criar uma questão que normalmente a banana, né, que ela acaba estragando muito rápido, então vocês podem criar, né, às vezes não precisa ser só bolo ou vitamina, tem a opção do sorvete, também vocês podem congelar a banana, tá? Então, todas as receitas que vocês tiverem, né, que possam ser utilizadas ali dentro, né, da alimentação escolar, vocês podem criar e podem nos enviar também. Tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui no assunto dos ovos. Tá? Os ovos eles devem ser armazenados em potes transparentes com tampa e na geladeira, tá? Contendo a validade. Então é muito importante, a gente observa muito nas visitas, que normalmente esse ovo ele está condicionado no estoque, naquela embalagem que vem, né? Então não é recomendado, tá? Até porque aquela embalagem também acaba chamando ali insetos, né? Porque passa por vários locais, por várias mãos, então é muito importante fazer o descarte. Sempre, então, armazenar na geladeira e com a etiquetinha, tá? A etiqueta sempre deve estar junto, até para vocês saberem qual é a validade deste produto. A organização também do hortifruti, né? As frutas e hortaliças, elas devem ser higienizadas antes de serem guardadas na geladeira, tá? Porque isso também vai aumentar, né, o tempo delas e também vai facilitar o trabalho de vocês, pois esse alimento já vai estar higienizado, pronto, então, para o preparo, né? E nunca deve se armazenar, então, os hortifrutis no chão. Foi o que a gente falou antes, né? Normalmente, a gente chega nas unidades, os hortifrutis estão no chão, dentro das caixas, né? E não é a melhor forma de armazená-los. Então, de repente, com aqueles pallets, né, de plástico, e colocando, então, em cima as bacias ou caixas que vocês estiverem disponíveis na unidade. E assim, a Cris falou agora sobre o sorvete. Teve uma unidade, uma EMED, que fui visitar, e ela estava com a banana quase passando, né? Por causa do clima, você sabe o clima de lá, às vezes está frio, às vezes está quente. E ela fez um sorvete, serviu para todas as crianças, né? Então, assim, tem que ter esse olhar de saber aproveitar e não desperdiçar. Nessa questão dos itens que chegam para vocês, né? Até a própria equipe de trabalho, ela tem que saber manusear, não colocar uma caixa em cima da outra, para não ter essa perca. Quando chegar o tomate ou o alface, ter um cuidado de como fazer a higienização e guardar na geladeira, né? A nossa equipe, os meninos lá do setor de alimentação escolar, também sempre ter o cuidado de quando fazer as sacolinhas, tá? Para não deixar bater. Eles já fazem uma pré-seleção ali para vocês, para poder chegar já o item de boa qualidade. Então, assim, tem que ter todo um olhar. Chegou o item na escola, dê uma olhadinha, olha na guia, olha na caixa, vê se a caixa não está em cima da banana, se a banana não está em cima do alface. Pessoal, assim, quando chegar os itens para vocês, tem que ter bastante atenção, né? Tanto até a nossa equipe também, como faz esse trabalho de separação dos hortifruti, para não ter esse desperdício, né? Colocar uma caixa em cima da outra, olhar se não está esmagando o tomate, olhar se a banana não está em cima do alface. E a hora que vocês pegarem esses itens para poder guardar na geladeira, tenham um cuidado também, né? Alface, às vezes pega o alface só dentro da geladeira. Isso acaba perdendo esse item. E é um item assim, da agricultura, é um item saudável, e você espremendo na geladeira, ele vai acabar fermentando e cozinhando e vai estragar. Aí a gente tem um baita de desperdício. Então, todos da equipe alimentação escolar, as merendeiras, os auxiliares, ter esse olhar e esse cuidado, né? Para a gente não ter esse desperdício tão grande, tá? Como a Cris passou agora há pouco falando do sorvete, nós tivemos uma unidade que ela fez, a banana dela chegou muito madura e ela fez um sorvete e serviu para as crianças, né? Não estava no cardápio? Não,
mas nós tínhamos um item que ia vencer. Então, ao invés de jogar ele fora, por que não criar? Né? Vocês podem estar sempre criando, mas sempre com um olhar de estar cuidando, de não deixar estragar, não deixar amassar, não ter que jogar no lixo um item que está rico em vitamina, está rico de minerais, e um produto que veio da agricultura, saudável para as nossas crianças, né, Cris? Isso mesmo. Então, vocês podem, né, estar fazendo esses reaproveitamentos, como a gente sempre fala, sempre, né, mantendo ali no espelho, até para que todos estejam cientes, né, do que foi substituído, do que aconteceu, por conta também ali das comparações, né, que existem, então, entre as escolas, como nós temos muitas escolas e ciências, acaba acontecendo essas comparações, né, de pessoas próximas, que muitas vezes têm o filho em alguma unidade, o sobrinho em outra, e faz essas comparações, então, do cardápio, do que é servido ali no dia a dia. Então, é bem importante. Então, pessoal, por que é importante a capacitação, né? Talvez vocês estejam se perguntando. Por que, novamente, boas práticas, né? Então, boas práticas é algo primordial, é algo que vocês vão levar para a vida de vocês inteira, tá? Como eu já falei antes, se vocês trabalharem no município, no estado, no setor privado, é primordial, tá? Vocês têm que primeiro saber, né, sobre as boas práticas e principalmente executá-las, porque de nada vai adiantar a gente saber como deve fazer e não colocá-las em prática, tá? Então, é muito importante que para garantir a alimentação segura e saudável, a gente siga todos esses passos. Aqui a gente trouxe algumas reportagens só para vocês entenderem qual é o risco, né, que existe ao manipular um alimento, tá? Então, aqui, alunos da Escola Estadual de Aracaju, né, apresentam sintomas de intoxicação alimentar depois de consumir a merenda, né? Segundo a Secretaria do Estado de Educação, SEDUC, a informação inicial é que pelo menos 72 estudantes se queixam de algum tipo de indisposição após ingerirem no café da manhã cuscuz, carne moída ao molho e suco. Então, provavelmente, esse alimento ele estava contaminado, né? De alguma forma, de algum fator, ali, como a gente explicou antes, né? Que tem vários fatores que podem contaminar. Então, isso pode acontecer. Normalmente, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só acontece com o outro, né? Mas não, nós estamos suscetíveis a passar por isso também. Então, precisamos, né, garantir que esse alimento está seguro. Nós temos outras matérias aqui, ó, são várias matérias que vão aparecendo, que tem na mídia, que vocês podem consultar, em questão dessas intoxicação. Por isso que é muito importante essas formações com vocês, para poder fazer uma reciclagem. Porque às vezes a gente fica tão no nosso mundinho, na nossa vida ali, que a gente acaba esquecendo dessas informações. Então a gente tem que estar relembrando vocês, né? Nós já tivemos casos na educação que teve intoxicação, mas não foi da merenda. Foi porque a criança comeu no final de semana e passou mal na escola. Então, até a gente descobrir que não era na escola, né, levou um desgaste grande. Então, mas por isso, vocês estão com as formações em dias, estão seguindo as orientações, e graças a Deus a gente não tem nenhuma intoxicação nas nossas escolas, né? Exatamente. Com a intoxicação, ela pode, né, aparecer sintomas de 1 a 36 horas, então pode demorar um tempo, né? Então, por isso que é importante sempre se certificar, e normalmente são, né, por bactérias, enfim, então, algo que a gente não consegue ver a olho nu. Então, por isso que o cuidado deve ser redobrado, né? A gente volta aqui, voltamos para a nossa página aqui com vocês, para a gente poder fazer um encerramento, né? Nós agradecemos toda a equipe, né, por essa manhã de informações, mais informações, né? Nós vamos deixar, né, Cris, um e-mail? Isso, nós agradecemos, né, pela oportunidade, então, de estar aqui hoje com vocês. Deixamos o nosso e-mail para contato, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, questionamentos, receitas, vocês podem estar nos encaminhando via e-mail, que nós vamos responder a todas. Leonardo? Então, pessoal, quero agradecer esta manhã, né? Foi bem produtiva, né? Aprimoramos os nossos conhecimentos relacionados às boas práticas, né? E agora é só colocar tudo isso em prática, né? Para que tenhamos ali uma alimentação saudável, né? E bem nutritiva, né? Nutritiva, isso mesmo. E assim, ó, a gente espera que vocês
crie uma receita diferente, mande para nós, vamos fazer o teste para a gente ver se dá certo. A casca da banana, né, que é bem legal, mas não é uma coisa habitual nossa. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer. E logo, logo vai chegar esses outros itens para vocês, o levístico, para vocês poderem estar trabalhando ele já com um tempero, deixar o temperinho pronto. E tá criando sempre, tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá? A Secretaria da Educação agradece, gosta também da presença de vocês, mas agradece também essa manhã, tá? Tenham um bom dia, um bom trabalho e até breve.